Boa noite, gente boa. Bem-vindos à temporada 5 do Cogito, a série de conhecimento. Hoje, no episódio 11, vamos falar sobre o que é raciocinar cientificamente. Para falar connosco está hoje o Desidério Murcho, filósofo, um português radicado no Brasil. Grande abraço, Desidério, obrigado por estares connosco. O Desidério é professor de Filosofia na Universidade Federal de Ouro Preto, no Brasil, e autor de mais de uma dezena de livros, dos quais destaco Filosofia em Direto, Lógica Elementar, Raciocínio, Linguagem e Realidade e Todos os Sonhos do Mundo e outros ensaios. Ele também traduziu várias obras de filosofia, com autores de Thomas Nagel, Peter Singer, Bertrand Russell e muitos outros. E o Desidério é daqueles poucos portugueses que está no Brasil e que ainda tem um sotaque português, veja só. Desidério, vamos abrir aqui as hostilidades com uma pergunta daquelas tramadas. O que é raciocinar filosoficamente? Ok, só para trocar as voltas, primeiro vou explicar apenas o que é raciocinar. Pode ser? Claro que pode. Bom, raciocinar é tentar provar uma conclusão com base numa premissa ou mais de uma premissa. É isso que é raciocinar, é tentar provar qualquer coisa com base em qualquer coisa. Eu estou aqui a falar apenas e vou praticamente sempre falar aqui apenas de raciocínio discursivo. Isto apenas porque é o único género de raciocínio que nós sabemos exatamente como fazemos. Acontece que grande parte do raciocínio que nós usamos no dia a dia não é discursivo, porque é uma coisa que nós fazemos, mas nós não sabemos bem como fazemos, é opaco para nós próprios. Por exemplo, nós sabemos reconhecer rostos humanos, não é? E sabemos fazer todas as computações necessárias para subir um lance de escadas sem cair, e sabemos ler um mapa ou sabemos ler um gráfico científico, mas em quase todos estes casos nós temos muita dificuldade em explicar como é que nós raciocinamos aqui. E porquê? É bom porque não é o género de raciocínio que seja consciente, né? Não é o género de raciocínio que esteja sob o nosso controle. Agora, contraste isto com uma conta de dividir. Uma conta de dividir é uma coisa que nós sabemos exatamente como é que se faz, e é por isso que é tão fácil programar máquinas para fazer contas de dividir, ao passo que é muitíssimo difícil, e só agora estamos de facto a dar os primeiros passos, por tentativa e erro. É muito difícil programar máquinas para reconhecer rostos humanos ou para fazer uma máquina subir um lance de escadas. Portanto, eu vou falar apenas do raciocínio discursivo, que é isso que é relevante na ciência, é isso que é relevante na filosofia. Então, o raciocínio é aquilo que nos permite tentar chegar a uma conclusão a partir de várias outras coisas. E, portanto, neste sentido, o raciocínio é aquilo que nos permite ir além do aqui e agora, digamos assim. Se nós não raciocinarmos, nós só temos acesso àquilo que podemos ver, digamos, mais diretamente. Ainda que, curiosamente, também neste caso há muito raciocínio não discursivo envolvido, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma questão de abrir os olhos e ver. Quer dizer, há um conjunto de computações gigantescas para nós formarmos uma imagem de uma árvore, por exemplo. Não é uma coisa direta como as pessoas pensam. Mas, de qualquer maneira, o ponto crucial aqui é que, sem esse raciocínio discursivo, nós não saberíamos, sei lá, que a água é H2O, nós não saberíamos que todos os seres humanos tiveram origem em África, nós não saberíamos nenhuma dessas coisas. E por isso se vê que o raciocínio é muito importante. Acontece que há duas maneiras muito diferentes de raciocinar, e isto traz-nos um pouco aqui à nossa conversa, que tem a ver com a ciência e com a filosofia, e que exigem, duas maneiras que exigem competências que obedecem, diferentes competências e formas de raciocinar que obedecem a normas diferentes. É que tanto raciocinamos dedutivamente como indutivamente. E, claro, a quase totalidade do conhecimento humano resulta, digamos, do concurso, da junção destes dois tipos de conhecimento, ou de raciocínio. Mas então o que é raciocinar filosoficamente? Bom, o raciocínio filosófico é, em grande parte, dedutivo e não indutivo. O raciocínio indutivo é aquele que tem maior presença nas ciências empíricas, na biologia, na física, etc. Portanto, nós em filosofia o que fazemos mais é raciocínio dedutivo. Agora, isso é o que se faz também em matemática, mas há uma diferença importante aqui. O raciocínio filosófico, ao contrário do raciocínio matemático ou lógico, não é formal. Todos nós temos uma certa ideia do que é matemática, não é? Resolvemos aquelas coisas na escola, nós temos uma linguagem extremamente sofisticada e estilizada e usamos aquela linguagem para fazer raciocínio matemático. O raciocínio matemático é como o filosófico, no sentido de ser dedutivo, mas o filosófico não é formal nesse sentido em que o raciocínio lógico ou matemático é formal. Portanto, o género de raciocínio que nós fazemos em filosofia procura chegar a conclusões a partir de premissas, isso todo o raciocínio é assim, mas nós procuramos chegar dedutivamente a essas conclusões. E isso caracteriza a filosofia, o raciocínio filosófico, o pensamento filosófico, porque essas conclusões é que nós procuramos chegar dedutivamente
não são, como acontece na matemática ou na lógica, não são suscetíveis de ser abordadas numa linguagem inteiramente formalizada, como acontece com a linguagem da lógica ou a linguagem da matemática. Olha, mas partindo do princípio, todas as perguntas são boas, elegante com isto, permite-me fazer a seguinte pergunta. Para que é que precisamos de filosofia? Isso é uma excelente pergunta. Bom, talvez uma maneira de responder seja dizer simplesmente que precisamos da filosofia porque os problemas filosóficos existem, porque os problemas filosóficos existem, quer nós tenhamos consciência da sua existência, quer não. É claro que alguns problemas filosóficos são exclusivamente teóricos e não têm qualquer aplicação, nem têm qualquer relevância prática, mas isto não é, do meu ponto de vista, uma limitação, nem um aspecto, digamos, negativo da filosofia. Grande parte das coisas mais valiosas da vida não têm qualquer aplicação prática, são simplesmente interessantes para nós, ou satisfazem a nossa curiosidade, ou são elementos importantes para o nosso florescimento como seres humanos. A ciência é fundamental, estamos a investigar. Simplesmente porque gostamos de fazer tal coisa, não é? Quer dizer, o estudo da extinção dos dinossauros, por exemplo, bom, é uma coisa interessante em si, mas isto não tem qualquer relevância prática, não é? Ora, a mesma coisa acontece com a filosofia, de maneira que a resposta é que precisamos da filosofia porque, em primeiro lugar, alguns problemas filosóficos são muitíssimo práticos, alguns têm, de facto, um profundo impacto prático, por exemplo, saber se é ou não é imoral proibir a eutanásia. Em segundo lugar, porque nos casos em que isso não acontece, nos casos em que os problemas filosóficos não têm, digamos, uma aplicação prática, nós enfrentamos em filosofia problemas que são fascinantes e cujo estudo cuidadoso é um dos elementos importantes para o nosso florescimento como seres humanos, um pouco como a apreciação das artes. Por isso nós precisamos de filosofia do meu ponto de vista, por causa desses dois aspectos. Mas de qualquer maneira, as perguntas são feitas pela filosofia, mas as respostas também são dadas, ou aí é que tem sempre que entrar a ciência? Bom, nós não temos falta de respostas em filosofia, temos a falta de respostas genuinamente boas, que é uma coisa diferente. E às vezes começam por perguntas também que sejam boas, não é? Porque não sei se mas começar com uma boa pergunta. Começar com uma boa pergunta e uma pergunta que não envolva confusões conceptuais fundamentais já é um bom ponto de partida. Exatamente. Nós não somos capazes de fazer ciência adequadamente se não começarmos com as perguntas certas. E descobrir as perguntas certas é uma das tarefas da filosofia. Agora, eu não quero dar a impressão de que eu sou daquelas pessoas que adoram as perguntas e que não gosto e que não se interessa pelas respostas. Não, eu interesso-me pelas perguntas porque eu quero saber a resposta. Mas há perguntas cuja resposta é extremamente difícil. E eu penso que a reação adequada aqui é continuar a tentar. Eu penso que seria desavisado a pessoa compreender uma pergunta, ver a sua dificuldade, ver que até hoje ninguém conseguiu encontrar uma resposta que fosse amplamente consensual e adequadamente provada, e a pessoa dizer, bom, então não vale a pena. Bom, se isso fosse assim, nós poderíamos ter essa atitude na véspera de cada grande descoberta, certo? Claro. Não é? Quer dizer, na véspera de cada grande descoberta a pessoa diz, olha, mais vale desistir porque até agora ninguém descobriu. Pois, até agora ninguém descobriu, mas amanhã descobre-se. Qual é que é a piada de viver num mundo onde já há todas as respostas? Porque a piada é o caminho, não é? Para chegar, é procurar. Mas eu penso que, as respostas também são muito interessantes, sobretudo quando estamos a falar de coisas que têm impacto na qualidade de vida das pessoas. Eu penso que isso é muito importante, não é? As respostas são importantes, mas a única maneira de nós conseguirmos chegar a respostas é continuar a tentar, mesmo que seja extremamente difícil. E repare-se que algumas das coisas mais importantes e que têm mais impacto na vida das pessoas são coisas extremamente difíceis de responder. Olha, e o que é que faz um filósofo a colocar a questão, porque o título deste tema foi escolhido por ti, o que é raciocinar agora sim cientificamente? Estás a tentar falar com o inimigo? Não é? Exato, é que eu penso que uma das dificuldades que nós temos nas sociedades contemporâneas é a falta de domínio da maneira científica de pensar. E não sou apenas eu que pensa isso. Steven Pinker é um autor que também está muito preocupado com esse tipo de coisas, e muitos outros autores e filósofos e cientistas estão preocupados com este tipo de coisa. O raciocínio científico caracteriza-se por ser raciocínio indutivo e eu diria talvez que a característica mais relevante da ciência para nós compreendermos o que é o raciocínio científico e a sua importância é que a ciência tem esta característica importante que é a exigência de provas robustas antes de aceitarmos seja o que for. Agora,
quando eu falo de provas robustas, eu não falo de provas robustas em absoluto, ok? Falo das provas mais robustas a que somos capazes de dar mão. E o que acontece aqui é que as pessoas tendem, quer dizer, postas as coisas de uma maneira diferente. Eu penso que uma das descobertas fundamentais que emergem com a revolução científica dos séculos XVI e XVII é a descoberta de que os nossos sentidos nos enganam e o nosso próprio raciocínio nos engana sistematicamente. Então nós temos que pôr sistemas de controle de erros o tempo todo. Precisamos disso o tempo todo, senão somos realmente muito desazados. E o que acontece nas sociedades contemporâneas é que o género de comunicação pública, que é feita pelas televisões, da internet, etc., ignora completamente esse aspecto. Então qualquer boato, qualquer ideia, qualquer coisa que nos chama a atenção, que achemos interessante, por simplesmente ninguém vai ver, ok, mas onde é que está a prova, onde é que está, que provas é que temos, é robusta, não é robusta, não fazemos nada desse cruzamento, por simplesmente as coisas funcionam dessa maneira um pouco, digamos, aleatória. Eu chamo isso, digamos, a epistemologia do cotidiano. A epistemologia do cotidiano é a gente olha, vê, pensa, conclui, passa à frente. Acontece que essa epistemologia do cotidiano, sobretudo numa sociedade cada vez mais complexa e dependente da tecnologia como hoje em dia, não funciona adequadamente. Dá origem a falácias e ilusões contínuas. Vou só dar um exemplo muito rápido que é muito recente, que é o que aconteceu recentemente com as vacinas e com a desconfiança que emergiu das vacinas quando algumas pessoas morreram na sequência de levar uma vacina. Ora bem, quando tu aplicas milhões, quer dizer, se tu deres água a milhões de pessoas numa semana, algumas delas vão morrer. Tu vais dizer que o quê? Que a água é venenosa. Isto é por simplesmente não compreender o que é o raciocínio estatístico. E inevitavelmente, por mais segura que seja uma vacina, se tu deres vacinas a milhões de pessoas em 2 meses, alguém vai morrer. E não há vacinas 100% seguras. Este é outro aspecto do raciocínio científico que custa muito a compreender às pessoas, que é, quando as pessoas se opõem politicamente a uma coisa qualquer, ou ideologicamente, ou religiosamente a uma coisa qualquer, o que elas fazem? Pegam nos aspectos negativos daquela coisa e batalham. Mas, meus amigos, tudo tem aspectos negativos. Nascer é um dos piores aspectos negativos que tem. Uma pessoa nasce e começa a pagar impostos ao fim dos 8 anos, é mais chatice. E notou-se muito, agora neste período da pandemia, que a percepção inicial das pessoas em relação à ciência era que estavam à espera que a ciência lhes desse certezas, não é? E talvez Exatamente. nesse sentido tenha sido até uma experiência que antes não houve, não é? Em que as pessoas foram confrontadas com várias ideias que acabaram por se traduzir, porque havia evidências que assim apontavam, mas depois foram mudando ao longo do tempo. E essa incerteza, e no fundo perceber que a ciência é essencialmente o processo de correção e de autocorreção e não tanto um corpo de conhecimento absolutamente estático e fixo e fechado, ou mesmo que não seja fechado, é completamente blindado e à prova de muita coisa. Haverá temas em que de facto é assim. Mas de facto, não sei se sociologicamente esta pandemia foi algo de positivo e nos pode trazer uma melhoria para a sociedade em termos dessa aprendizagem. Pois, eu não sei se as pessoas terão essa aprendizagem, mas é desejável que tenham, é desejável que compreendam que um dos aspectos importantes da maneira de pensar cientificamente é simplesmente a tentativa e erro, e verificar e voltar a verificar e depois ter a disponibilidade para voltar atrás e rejeitar uma hipótese que tinha sido levantada e que depois se verificou que não funciona. E depois vamos ajustando e vamos ajustando e vamos ajustando. E não vamos ter nunca soluções perfeitas, é isso que eu estava a dizer. Nós vamos ter sempre aspectos negativos, seja no que for. A questão é pesar cuidadosamente os aspectos positivos com os aspectos negativos e ver onde é que encontramos um equilíbrio que nos satisfaça. Há aspectos negativos em tudo. E é por isso que o debate ideológico, tal como ocorre nos meios de comunicação atuais, que são em grande parte tóxicos, é tão profundamente tóxico, precisamente por causa disso, porque não há maneira das pessoas conseguirem chegar a um consenso, enquanto uma delas continua a batalhar relativamente a um aspecto negativo de uma coisa que ela não quer e ignora simplesmente os aspectos positivos. Como é que tu explicas este movimento, Desidério? Este movimento de anti-ciência, de anti-racionalidade. Estamos no século XXI, estamos na era da informação, nunca ninguém teve tanta informação, tanto conhecimento à sua disposição, que nós vemos são movimentos que não querem conhecimento. Bom, o negacionismo é um fenómeno diferente das notícias falsas ou fake news. São dois fenómenos diferentes, apesar de as pessoas muitas vezes misturam uma coisa com a outra, mas são dois fenómenos diferentes. O negacionismo, eu penso que
não é uma questão primariamente económica, ao contrário do que acontece com as fake news, que é uma questão primariamente económica, não quer dizer que não tenha outros elementos, mas penso que é uma questão primariamente económica. Agora, o negacionismo é, antes de mais, uma afirmação da identidade do grupo, coordenada com uma desconfiança que até é saudável dos meios de comunicação, uma vez que os meios de comunicação são tão tóxicos. Só que depois essa desconfiança despista-se, digamos, e dispara para os lados errados, mas essa desconfiança em si seria saudável. O problema é que, quer dizer, são pessoas que desconfiam mais do que diz uma instituição médica do que diz um homeopata. Isso é por simplesmente tolo. A homeopatia não tem qualquer tipo de base científica. Mas a desconfiança em si é uma coisa sólida, é uma coisa razoável, é uma coisa de aplaudir. O problema é que, ao mesmo tempo que o negacionista é extremamente desconfiado relativamente às coisas que são mais solidamente bem provadas, é extremamente crédulo relativamente a outras coisas que não têm nenhum género de base e de prova adequada. O problema está aqui, não é? O simples facto de ele não pesar e medir as coisas cuidadosamente e de usar isso como identidade ideológica, que é isso que motiva, digamos, a pessoa. De qualquer maneira, baralha bastante quando, por exemplo, um Nobel da Medicina defende a homeopatia, a memória da água e coisas desse género, não é? Ou seja, claro, quer dizer que até, digamos... Uma das coisas mais importantes é compreender que a ciência não depende... Talvez uma das coisas melhores da ciência é não ser autoritária, no sentido em que não interessa a autoridade de alguém, ok? Simplesmente não interessa, o que interessa é as provas que ela tem. Claro. O gajo pode ser o Nobel do não sei o que interessa. Quando ele faz a afirmação, uma certa afirmação, a única coisa que interessa é quais são as provas que ele tem desta afirmação. Claro. Não é das outras afirmações que ele faz acerca das quais tem provas. Isso é uma falácia que eu explico no meu livro, que é a falácia da autoridade deslocada, que acontece sistematicamente nos meios de comunicação, que é a pessoa aparece aqui com uma grande autoridade, por exemplo, aparece uma pessoa, nesse caso, com uma autoridade científica, evidentemente, a pessoa ganhou um prémio Nobel da Medicina, por amor de Deus, quer dizer, com certeza que fez uma investigação científica proveitosa, não é? Apesar do prémio Nobel muitas vezes não premiar adequadamente, mas enfim, mas também não premia assim completamente à maluca, não é? Às vezes é completamente à maluca, como foi o prémio Nobel da Paz ao Barack Obama, não é? Porque é uma coisa completamente sem pés nem cabeça. Mas, no que respeita à ciência, o prémio Nobel é uma coisa um bocado mais séria. Agora, quando a pessoa coloca uma fé, digamos, no simples facto da pessoa ter fama como cientista e depois passa a aceitar todas as afirmações dessa pessoa, é porque não está a compreender que o que conta não é a autoridade epistémica, que é o que se chama isso. Portanto, se o médico me diz uma coisa acerca, se eu vou ao médico, o médico me diz uma coisa qualquer acerca dos exames que ele me fez, ele tem autoridade epistémica, no sentido de que eu teria que estudar medicina durante anos para saber se ele tem razão ou não. Portanto, eu tenho uma atitude de deferência epistémica adequada relativamente ao meu médico. O erro que as pessoas fazem é pensar que a deferência epistémica é transferível para outras afirmações que o médico faça e que não têm provas para elas. E não é transferível. Esta é a magia. Não é transferível. Portanto, o Prémio Nobel da Medicina chega cá e diz-me que há extraterrestres. Quais são as provas? Ponto final. Claro. Ele diz-me que a água tem memória. Ok, qual é a prova? Claro. Mas há casos em que é isso, quer dizer, ou seja, as pessoas necessitam ter essas autoridades epistémicas a vários níveis e, portanto, um cientista, além de ser uma autoridade epistémica na sua área, devia ser uma autoridade epistémica no método científico, não é? E, portanto, devia ser um bocadinho mais imune a essas coisas, não é? Ou seja, erros todos podem cometer, viés cognitivos todos têm, esse tipo de coisas. Mas é por isso que o método científico, digamos, se baseia em determinado tipo de ferramentas e de regras que não se esperaria que um excelente cientista, sem dúvida, que depois caísse com facilidade. Mas isso é não compreender a natureza humana, não é? Uma coisa são os incentivos e os desincentivos que tem uma pessoa dentro de uma certa instituição para fazer um certo trabalho. Outra coisa são os incentivos e os desincentivos que ela tem nos meios públicos. Os incentivos e os desincentivos são completamente diferentes. Portanto, aquela pessoa que é Prémio Nobel da Medicina não conseguiria o Prémio Nobel da Medicina a não ser que tivesse feito um trabalho sério em medicina. Mas quando ele está na comunicação pública, porque pela sua própria natureza é profundamente tóxica, ele tem um incentivo para ser chocante. Isso é o que lhe dá cliques, entende? Isso é o que lhe dá visibilidade. E, portanto, isto não é novo, repara, quer dizer, em 1969, um eminente biólogo da Universidade de Stanford, Paul Ehrlich, ele estava a prever que o mundo ia acabar daí a 20 ou 30 anos. Isto em 1969, o gajo hoje tem 80 e tal anos, felizmente está vivo ainda, né? Ele e todos nós. Mas, quer dizer,
o que é que o motivava a estar sempre com previsões do fim do mundo? Ele começou com um livro que era sobre a bomba da população, né? Que a população ia crescer tanto que o pessoal tinha que ir para a Lua ou coisa assim do género. E o que é que o motivava a fazer isto? Bom, um sistema de comunicação tóxica em que a pessoa tem incentivos para dizer coisas que o tornem famoso e não tem nenhum incentivo para ir atrás das provas cuidadosamente. O melhor da instituição científica é que tem alguns incentivos certos e alguns desincentivos certos. Ou seja, a pessoa tem um incentivo para fazer um trabalho científico sério. Não tem um incentivo para fazer um trabalho científico mal feito. E é preciso compreender que as pessoas são assim, entende? Quer dizer, não é que o cientista, digamos, é mais racional do que as outras pessoas e que ele é mais honesto e que ele é mais ético. Não, o que acontece é que ele não consegue fazer carreira, se as instituições estiverem adequadamente feitas, ele não consegue fazer carreira com trapaças como a trapaça da homeopatia ou da memória da água. Ele não consegue fazer carreira dessa maneira. Olha, cá em Portugal, não sei se sabes, mas há 87% da população já vacinada, num espectro máximo de 89%, porque os outros são os mais novos. A questão é, e tu já falaste várias vezes, os mídias são tóxicos, que é um tema que é bastante caro. Será que nós estamos a empolar demasiado uma visão bastante diferente daquilo que é normal? E pelo menos cá em Portugal, mas se estás no Brasil tens uma realidade um bocadinho diferente. E porquê é que os mídias são tóxicos? Portanto, duas perguntas para ti. Bom, eu penso que os mídias são tóxicos e eu trouxe o caso de Paul Ehrlich precisamente porque isto foi noticiado no New York Times em 1969 repetidamente. Não é? New York Times não é propriamente um pasquinho ali da esquina, não é? Não. E no entanto eu posso dar uma lista de notícias completamente falsas dadas pelo New York Times ao longo das décadas. E porquê é que isto acontece? Em grande parte este tipo de coisa acontece porque cá está o problema dos incentivos e dos desincentivos. Quer dizer, a comunicação pública contemporânea tem uma estrutura económica. E essa estrutura económica depende, seja dos cliques hoje em dia com a internet, seja do número de exemplares de jornais vendidos. Okay? E que depende também do financiamento por via da publicidade, o que vai dar outra vez ao número de jornais vendidos. E portanto tu tens aqui uma estrutura económica perversa em que tu és um jornalista, estás um jornalista e és o diretor do jornal e contrataste mais 4 ou 5 colegas e vocês estão a tentar fazer um trabalho muito sério e fazem um trabalho muito sério. Porreiro, e vendem 10 exemplares. Exato. E porquê que as pessoas só vão atrás do horror, do crime e do horror? Isso eu não sei, mas isso é emocionalmente, psicologicamente é assim. E o ponto é que nós temos que compreender que a psicologia humana é dessa maneira e portanto temos que pôr mecanismos de regulamentação da comunicação pública para que, porque repara, porque se não houver esses mecanismos não vai emergir naturalmente um equilíbrio maravilhoso aqui, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que cada jornal tenta ser mais sensacionalista do que o outro, porque é uma corrida de cegos, não é? Quer dizer, uma coisa completamente maluca aqui. Portanto, a única maneira de fazer isto é regulamentar. Agora, regulamentar, estás a ver, as pessoas começam logo a ficar com os cabelos em pé, aquelas têm sorte de ter cabelo, não é o meu caso, começam a ficar com os cabelos em pé porque ouvem falar logo em censura. Mas não há outra solução para isto, percebes? Quer dizer, eu não vejo uma solução, Rui, que não envolva até pode ser uma autorregulamentação. Deveria o Estado ser. pode chegar ao pé dos jornalistas e dizer, vocês autorregulamentem-se, façam para aí uma coisa qualquer, mas não podemos continuar com esta maluquice. Se calhar podíamos aplicar o princípio do poluidor-pagador que existe no ambiente para a informação. Que é a educação também. O problema que me parece que não é algo bem resolvido é as entidades serem capazes de fazer isso com rigor e com rapidez, não é? Ou seja, que às vezes as coisas, hoje em dia a informação flui de uma maneira tão rápida em que é muito difícil fazer essa, entre aspas, censura inteligente, bem feita, e uma censura que depois às tantas é arbitrária, não é? Ou seja, que é apenas... Mas isso é feito já hoje em dia, sabes onde? Censura, não é? Isso já é feito, sabes onde? Não. Nas revistas académicas, João. Pois. Mas demora tempo, uma revista académica, não é? E é bom demorar tempo. Certo. Percebes? Eu acho que a comunicação instantânea é tóxica também por ser instantânea. Os média funcionam muito mais rápido, é mais difícil por causa disso. E portanto, ainda antes de nós termos os factos na mão, ainda antes de nós termos as provas na mão, ainda antes de nós falarmos com os testemunhas, já estamos a dizer que aconteceu não sei o quê. Epá, não. A comunicação académica é diferente. É mais calma, é mais pausada, é mais ponderada. Curiosamente, neste tempo aqui de pandemia,
uma das alterações neste método, digamos, da ciência, da revisão por pares, e uma das coisas que até aconteceu foi acelerar-se muito esses processos, e há quem veja nisso uma vantagem, não é? Essa é até uma coisa para o futuro. Claro, claro. Eu não estou a dizer E que não se deve acelerar o que é possível. O ponto crucial é que se acelerarmos a ponto que o trabalho que vai ser desenvolvido vai sofrer com isso e vai se tornar pior, trabalho de pior qualidade, então estamos a acelerar claro, mal, né? Mais vale ser mais lento, né? claro. É só isso que está aqui em causa. Portanto, o ponto crucial é que nós já sabemos como é que se faz, pelo menos em parte, um controlo mais adequado da informação. Portanto, não é nenhuma novidade, isso já acontece nos meios académicos. Tu não consegues publicar um artigo na Nature à maluca. Sim. Percebes? Quer dizer, tens de ter provas. E demora tempo, porque essas provas vão ser. Vai-se tentar replicar os resultados, vai-se olhar com atenção para como é que fizeste a experiência, qual é a bibliografia que usaste, o que é que estás ali a dizer. E isso demora tempo, claro, mas nós já sabemos como é que isso faz em parte. E porquê é que isso não é uma coisa que, com o aumento da educação das pessoas, eh, tenha, digamos, acontecido também naturalmente? As pessoas percebam isso com mais facilidade, porque é perfeitamente possível É. uma pessoa tirar um curso universitário e, no fundo, saber pouco do método científico, saber pouco desse raciocínio científico, que é o tema aqui da nossa conversa. Como é que chegámos aqui? Como é que o sistema não tem uma preocupação muito maior logo desde raiz de se educar as pessoas para uma perspectiva crítica, mas depois aplicar uma série de ferramentas que filtrem a informação e que a confrontem com evidências, com provas e com como é que chegámos aqui e o que é que podemos fazer? Mas há pouco eu estava a falar do Steven Pinker e eu penso que o, o livro anterior dele, O Iluminismo Agora, é um livro muito interessante, mas há um aspecto crucial que ele não menciona, é que há um sentido em que o iluminismo falhou. É claro que o iluminismo foi um sucesso naqueles aspectos em que ele estava a falar. Ele estava a falar de todo o progresso que nós temos na saúde, nos cuidados, na qualidade de vida, esperança de vida, higiene, tudo isso. Mas ele não está a falar do aspecto cognitivo. E no aspecto cognitivo o iluminismo foi um falhanço por causa daquilo que estavas a dizer, João. É que havia a esperança das pessoas do século XVIII. A esperança era essa. Pá, repara, no século XVIII, pá, 0,3% da população sabia ler. Okay? Ou tinha sequer um curso universitário, uma coisa qualquer desse género. Claro. E a ideia deles é, pá, quando 100% da população souber ler e quando 20 e tal ou 30% da população for à universidade, é pá, isto, toda a gente vai ser racional. Bom, acontece que este foi o falhanço completo do iluminismo. Isso não acontece. Agora, é importante compreender que isto não acontece porque os seres humanos são imperfeitamente racionais, ou seja, nós só somos capazes de exercer a nossa racionalidade adequadamente num contexto adequado. E nós temos um meio comunicacional inadequado porque é tóxico. Portanto, por mais que a pessoa tenha uma formação, repara, quer dizer, eu vejo por mim, a única coisa que eu posso fazer relativamente à informação tóxica é simplesmente afastar-me dela. Claro. Quer dizer, se eu vou ler o Público ou o Expresso, o que é que seja, eu fico, quer dizer, não dá. Por isso, simplesmente eu afasto-me daquela coisa e leio livros. Quer dizer, não, vejo as notícias da primeira página, assim, as letras gordas e acabou. Os livros, obviamente, têm sempre uma densidade e exigem sempre uma reflexão e, portanto, têm essa vantagem. Mas também há muita porcaria que é livro. Na verdade, a maior parte, João, a maior parte dos livros são uma porcaria. Portanto, A questão é que há os outros. exatamente. E a questão é que nós temos uma falta enorme de qualidade comunicativa. Quando foi agora a epidemia, pá, eu bati com as mãos na cabeça, porque eu andava à procura de informação adequada, fidedigna, correta, acerca do que é que estava a acontecer, das pessoas que estavam a ficar infectadas, das pessoas que estavam a morrer, e não tinha isso, quer dizer, na melhor hipótese tinha números brutos. Certo. Não tinha jornalismo e qualidade em cima do que estava a acontecer, que era uma coisa grave, era uma coisa que podia ter descambado numa desgraça completa, como já houve várias, não é? Já houve várias pandemias em que morreram milhões e milhões de pessoas. Poderia ter sido muito mais grave do que foi. Não foi devido, felizmente, às vacinas que foram desenvolvidas muito rapidamente. Mas não encontrava sequer informação fidedigna nos meios de comunicação, era inacreditável. Procurava, não havia, simplesmente havia informação parva. Por exemplo, uma das coisas mais básicas do mundo é comparar o que está a acontecer em diferentes países. Eu não tinha essa informação. Percebes? Quer dizer, eu sabia de um ou outro país que de vez em quando falava-se dele, mas procurava informação, a não ser que eu soubesse ler 230 línguas, não é, para poder ler os jornais locais lá dos outros países, por simplesmente, eu não sabia o que é que estava a acontecer nos outros países. Não conseguia saber. Isto é inacreditável.
Olha, Desidério, nós sabemos que já leste o último livro do Steven Pinker, que já aqui falámos várias vezes, que se chama precisamente, é o tema desta conversa, que é a racionalidade. O livro da Escola de Portugal, o que é que nos podes dizer sobre o último trabalho do Pinker? Eu penso que é um livro muito importante porque ele está a abordar um tema que é filosoficamente extremamente denso, não é? As pessoas usam a palavra racionalidade um pouco à toa sem saber bem o que é que isso é, e é uma coisa difícil de explicar exatamente o que é a racionalidade. Nós podemos ter, digamos, uma definição ou uma caracterização programática, pragmática, que nos ajuda a trabalhar, e ser racional é basicamente usar a nossa inteligência para tentar concluir apropriadamente aquilo que nos interessa com base nas provas disponíveis e isso envolve também procurar as melhores provas. E o ponto é que nós sabemos, em parte devido aos estudos das ciências cognitivas e das ciências comportamentais a partir dos anos 70 do século passado, nós sabemos que os seres humanos são terríveis a raciocinar. Quer dizer, a ideia de que os seres humanos são racionais é uma das grandes mentiras da humanidade. Não é? Os seres humanos conseguem ser racionais quando se esforçam e estão no meio adequado. Esta é a lição principal, não é? Os intervalos. E, portanto, nós conseguimos fazer isso, quando nos esforçamos. Os intervalos da vida. E, portanto, eu penso que o livro dele é um livro importante, precisamente porque nos chama a atenção para este aspecto importante. A nossa melhor esperança é o cultivo cuidadoso da racionalidade. É com isso que nós vamos conseguir resolver os problemas que de certeza vêm aí. Nós tivemos agora um pequeno problema, poderia ter sido pior ainda se não fossem as vacinas, mas vamos ter mais problemas, e mais problemas de nível global. E nós não temos uma maneira de resolver esses problemas adequadamente, a não ser com a aplicação cuidadosa do raciocínio científico. Um raciocínio que é cuidadoso, é um raciocínio que funciona intuitivamente, usa os melhores instrumentos de pensamento crítico, os melhores instrumentos dedutivos e indutivos, e estatísticos e probabilísticos, e usamos esses instrumentos com muito cuidado e voltamos atrás e fazemos testes e temos a noção de que podemos errar e, portanto, colocamos ali várias verificações para ver se nos enganamos ou não, e essa é a nossa melhor esperança para florescermos como seres humanos. Não há outra maneira. É por isso que eu penso que o trabalho do Steven Pinker é tão importante. O Pinker é conhecido por ser um otimista cauteloso. Ele também o é sobre este tema, sobre a racionalidade, sobretudo para quem está nos Estados Unidos, que é um país que, para a minha geração, foi sempre um país de referência, e agora vemos tantos e tantos exemplos de falta de racionalidade. Bom, ele continua a ser um otimista moderado. Eu sou menos otimista do que ele. O Rutger Bregman é talvez ainda mais otimista. Ele tem um livro publicado em Portugal com o título Humanidade, que é um livro que eu também aconselho vivamente, um livro muito bom. Ambos são mais otimistas do que eu, porque eu penso que nós temos uma estrutura de tal maneira que quanto mais complexa é a estrutura, mais fácil é tudo ruir rapidamente. E nós temos estruturas muitíssimo complexas que dependem muitas vezes de trabalho extremamente modesto e que é invisível. As pessoas que nos asseguram que nós abrimos a torneira e temos água, as pessoas que nos asseguram que nós ligamos o interruptor e temos eletricidade, as pessoas que nos asseguram que nós podemos pôr o lixo na rua e o lixo no outro dia já não está lá. Nós temos umas estruturas gigantescas e de uma imensa complexidade, e se alguma dessas estruturas entrar em ruptura, nós vamos ter muita dificuldade em resolver a situação, e é por isso eu penso que nós corremos perigos reais, e não sou assim tão otimista quando o Steven Pinker. Olha, isso é um bocadinho também aquilo que o Sagan dizia no último livro dele, o Manifestado de Demónios, que é: nós vivemos num mundo cheio de tecnologia, como isso, quer dizer, abrir uma torneira é a tecnologia que está lá por trás, e muita dela nós lidamos com ela no dia a dia, e o problema é que as pessoas nem sequer percebem que aquilo é tecnologia, que foi feito, como é que foi feito, que teve que haver um método e uma tentativa e erro de muita gente, e o que o Sagan dizia nesse livro é que é uma receita para o desastre. Vivemos num mundo profundamente tecnológico e as pessoas, no fundo, não percebem nada de tecnologia, nem percebem nada de como é que se chega ali, não é? Exatamente, porque claro que nós precisamos de uma divisão do trabalho intelectual, evidentemente. Quer dizer, eu não vou poder ser físico ao mesmo tempo que sou biólogo e etc. Mas a questão é, deveríamos todos compreender adequadamente o que é o pensamento científico, como se raciocina cientificamente. Eu penso que esse era o grande sonho falhado do iluminismo, que era a ideia de que dávamos educação a toda a gente, as pessoas todas passavam pela escola, passavam pela universidade, e toda a gente saía de lá a compreender como é que Darwin pensava. E isto simplesmente não aconteceu. E é possível. E acho que não vai acontecer. É essa a questão. Porquê? Não é possível introduzir isso
na escola, não se fez até agora, mas Bom, é que se calhar ser introduzido na escola foi pior, será a pior emenda do que o soneto, porque a escola é de tal maneira disfuncional que basicamente o aluno médio passa pela escola e a principal preocupação dele é conseguir as notas para entrar na faculdade, depois conseguir fazer a faculdade para ter um emprego e esquecer rapidamente tudo o que aprendeu, de maneira que a própria escola é disfuncional neste sentido. A escola está mal concebida desde o início e não vai ser uma solução para nada. A criança, tu mencionaste aqui o livro do Carl Sagan, e há uma passagem muito importante desse livro, O Mundo Infestado de Demónios, em que ele fala de como as crianças têm uma mentalidade mais científica até por volta dos 12 anos, e depois, a partir dos 12 anos, subitamente começam a ficar mais frívolas e mais tolas e a preocupar-se com a moda e com o brinco e não sei o quê, e ele pergunta-se, pelo tempo, o que aconteceu às pessoas. O Sagan estava a ver as coisas mal. O que aconteceu às pessoas é o que é normal acontecer às pessoas, porque simplesmente até essa altura eles eram ingênuos e pensavam que a escola era uma coisa séria, e depois descobrem que o mundo real é outra coisa. Claro. O mundo real não é o mundo da escola, não é o mundo do Darwin, não é o mundo de Newton, é outra coisa. O Neil deGrasse Tyson pega um bocadinho nessa ideia do Sagan e traduz que passamos os primeiros anos da vida a ensinar os miúdos a falar e a exprimir-se e a coordenar-se, isso tudo, e depois passamos o resto da vida a mandá-los estar quietos e calados. Portanto, é um bocadinho a matar essa E o ponto crucial é, repara como a essa... sociedade funciona, quer dizer, qualquer pessoa, eu lembro quando tinha pai uns 14 ou 13 anos, um professor qualquer que eu tive, nos incentivou a comprar jornais. Nessa altura era um jornal, como é que se chamava o jornal? Acho que era... Bom, não interessa, era um jornal semanário que, entretanto, desapareceu, que tinha sido fundado há relativamente pouco tempo. E eu fui, não conhecia os jornais, comprei esse jornal, até porque era novo e tudo isso. E eu fiquei horrorizado, que ele é basicamente crianças de 12 anos a dizer mal umas das outras. É isso que é os jornais. O político diz mal do outro político, o jornalista não sei o quê, o comentador não sei o quê. Eu fiquei chocado com aquilo. Isto é o mundo dos adultos, eu não quero ser adulto. Isto é uma estupidez completa. São as campanhas eleitorais. É isso mesmo, entendes? E, portanto, não adianta nós termos uma escola em que ensinamos as pessoas a pensar cientificamente, enquanto publicamente o raciocínio continua a ser basicamente medieval. Mas se chegamos a pontos de, por exemplo, há um caso que eu li há tempos, creio que num livro do Dawkins, de um paleontólogo doutorado em Harvard, que ensina, obviamente, a história da Terra, a história de toda a geologia, toda a evolução das espécies, mas porque é um criacionista, se lhe perguntarem a seguir quantos anos é que tem a Terra, diz que são 6.000, porque a Bíblia literalmente diz isso. Ou seja, quando as pessoas, uma coisa é nós termos viés cognitivos e enviesamentos de maneira, naquilo que há bocado o Desidério estava a dizer, desse tal raciocínio que não é discursivo, é um género, nós estamos biologicamente apetrechados para sobreviver e, portanto, resolvemos uma data de coisas com pouca informação e aquilo funciona, sobrevivemos na maior parte. Uma coisa é nós termos defeitos de análise, defeitos de percepção, características que não nos são naturais biologicamente. Outra coisa é pessoas com este tipo de consciência que conseguem mesmo assim ter compartimentos na sua cabeça para funcionar desta maneira. Como é que isto é possível? É um caso, mas o que eu uso com este exemplo radical não é apenas neste exemplo, acontece em muita gente, não é? Mas repara, João, que um dos papéis principais do cérebro, se for de entrega a si próprio, digamos assim, não é o raciocínio adequado, é a racionalização, que é exatamente o oposto disto. O principal papel do cérebro, de entrega a si próprio, é racionalizar. E racionalizar é o oposto do raciocínio científico. Racionalizar é, eu já tenho aqui uma ideia, agora vou à procura daquilo que a sustenta e vou ignorar aquilo que é contra ela. Okay? Portanto, as pessoas quando fazem isso não estão a fazer uma coisa que é contra a natura. Eu acho que é exatamente o contrário. Quando nós pensamos cientificamente, temos de contrariar os nossos instintos. Temos de contrariar a nossa maneira normal de fazer. Agora, eu concordo contigo numa coisa muito importante, é que por mais formação e treino que a pessoa tenha, a menos que ela tenha uma boa vontade interior para procurar a verdade genuinamente, bom, ela vai sempre continuar a ser criacionista, se quiser ser criacionista até o resto da vida. Claro. Nada substitui a boa vontade, essa boa vontade inicial da pessoa genuinamente dizer, olha, vou tentar fazer o melhor honestamente. João, temos de começar a colocar as questões do público. Sim. Antes disso, trata-se disso, por favor. Antes disso, Desidério, qual é a relação entre o raciocínio e a verdade ou a procura da verdade? Como é que tu casas as duas coisas? Ok, o raciocínio é um dos nossos melhores instrumentos para tentar descobrir a verdade. E uma das confusões que é
importante desfazer aqui é pensar que, do facto de nós termos boas provas a favor de uma ideia, que isso significa que a ideia é verdadeira. Não, há uma única coisa que torna essa ideia verdadeira, que é a realidade. As provas é apenas a nossa melhor tentativa de descobrir a verdade. Então nós podemos estar numa situação que em filosofia se chama azar epistémico, que é todas as provas apontam na direção de que foi um mordomo que cometeu o homicídio, não é? E nós estamos a ser honestos, nós estamos a ser cuidadosos e tudo isso, e chegamos ali, escrevemos o nosso relatório, mandamos para o tribunal e dizendo, olha, foi o mordomo. E na verdade foi a Joana, ok? Portanto, a única coisa que manda na verdade é a realidade, e nós devemos ser muito humildes devido a isso, mas a nossa procura de provas e das melhores provas e pesar cuidadosamente as provas a favor e contra é a parte do nosso trabalho. E essa parte pode ser feita com cuidado, com honestidade ou de uma maneira leviana. O problema é quando a realidade não é só uma, há várias realidades ao mesmo tempo, que é a nossa percepção. Quer dizer que há várias opiniões acerca da realidade. Também. João, sim, perguntas do temos público. aqui uma pergunta aqui da Elizabeth Ferreira, que diz: se a escola é disfuncional, então como é que é a escola funcional? Bom, a escola funcional teria que ter uma estrutura económica completamente diferente daquela que tem. Quer dizer, a maior parte das pessoas que estudam, sobretudo a partir do 9º ano, estudam coisas que são completamente irrelevantes para elas e que não têm, e que são esquecidas pouco tempo depois. Não é? Quer dizer, um bom livro, um bom guia aqui é o Against Education, do Kaplan, que mudou completamente a minha visão do que são as instituições universitárias e escolares. E nós precisamos de compreender que as escolas, para desempenharem o papel que nós queremos que desempenhem, teriam de passar por uma reforma gigantesca. Hoje em dia, as escolas de tal como estão provocam esta disfunção, que é o aluno, sobretudo a partir dos 12, 13 anos, começa a perceber que grande parte das coisas que ele tão atentamente tem que estudar, os adultos nem sequer conhecem. E, portanto, ele tem que estudar apenas para fazer o teste, tem que estudar apenas para entrar para a faculdade, ou tem que estudar apenas para conseguir concluir a faculdade, mas depois quando vai falar com as pessoas que têm 40 anos, ninguém sabe aquelas coisas. E, portanto, ele pensa, isto é uma fantasia completa, porque eu estou aqui a perder neurónios com coisas que realmente não interessam a ninguém. E depois, quando ele vai desempenhar a sua profissão, o que é que acontece? Bom, 90% daquilo que aprendeu também não serve para nada. Okay. Então, nós temos aqui uma disfunção grave, e, portanto, é por isso que eu não acho graça nenhuma quando as pessoas pensam que os problemas do mundo se resolvem com pondo coisas na escola. Eu acho que a escola é um dos problemas do mundo, é ao contrário. Temos aqui o Bruno Martins, que diz uma das soluções, se calhar a mais relevante, passa pela educação, que estamos aqui a concluir. É exatamente essa ideia, eu penso que é exatamente o contrário disso. Temos de educação a mais, se quisermos falar assim. Mas o problema é que não há nenhuma outra instituição, não é? Não há. Ou seja, pois, eu penso, eu não estou a dizer que nós devemos acabar com essa instituição, o que eu estou a dizer é que ela deve ser repensada cuidadosamente. Neste momento as instituições escolares são muito mais instituições que servem interesses que não têm nada a ver com a humanidade no seu todo e nem sequer com os seus próprios estudantes. Servem a economia, produzem profissionais, em vez de desenvolverem pessoas. Bom, basicamente, o que produzem mais são professores. As pessoas que principalmente ganham com o sistema são os próprios professores. São milhões e milhões e milhões de pessoas que vivem da educação e alguns muitíssimo bem pagos, e o serviço que desempenham para a humanidade é zero, basicamente. Basicamente só ocupam os estudantes desgraçados que estão ali a ter que aturar aquela porcaria e depois vão esquecer cuidadosamente aquilo tudo que fingiram que aprenderam, não é? Então eu acho que o livro do Kaplan aqui é uma boa referência para se compreender porque razão é que tem estas opiniões tão polémicas. Eu já tive essa opinião comum, liberal de hoje em dia, das pessoas progressistas que pensam que vamos resolver os problemas do mundo colocando mais isto na escola e mais aquilo na escola. Eu penso que isso não funciona. A polémica é saudável, atenção, precisamos de polémica. Claro. Esta coisa, estamos todos de acordo com a mesma coisa. Sim, temos aqui o Ângelo Rodrigues, que faz uma série de comentários a confirmar, e ele depois percebe-se aqui que é professor, e ele diz que essa questão da escola preparar para os exames e para isso tudo começa pelos próprios pais, que acabam por ser eles os primeiros. Portanto, não é só uma questão do sistema educativo, é os próprios pais, é isso que querem que... Claro, porque essa é a sociedade em que vivemos, ou seja, a preocupação dos pais é que os filhos sejam bem-sucedidos economicamente. E, portanto, para eles serem bem-sucedidos economicamente, eles precisam de fazer um certo número de coisas. E, portanto, a escola é meramente instrumental para isso. Ponto final. E o ponto é que a distorção é que nós criámos um labirinto imenso. A formação normal de um profissional da maior parte das áreas poderia durar só 6 meses ou 1 ano. Nós alargamos essa formação para anos e anos e anos e anos, simplesmente para alimentar
todas essas instituições de ensino que dependem das pessoas andarem lá há anos e anos e anos a perder tempo. E depois pergunta a qualquer empregador, quer dizer, o empregador emprega uma pessoa que é licenciada em X. O empregador não está a pressupor que a pessoa sabe fazer as coisas que vai fazer, basicamente ele dá uma informação na hora. Quer dizer, a pessoa vai para o emprego e se for um emprego suficientemente exigente e complexo, o que é que a pessoa faz? Bom, tem uma formação durante umas semanas ou uns meses. O empregador não está à espera, o gajo saiu da faculdade, portanto ele já sabe. Qual que é? Sabe o quê? Não sabe nada. Mas apesar de tudo, temos uma sociedade mais sofisticada e mais elaborada que talvez não fosse possível se o nível educacional das pessoas Não, claro, fosse elevado, não é? claro, quer dizer, não é possível Ou pelo ser menos da físico maior parte quântico das pessoas. sem universidade. Pois, mas Ok? eu nem digo as elites, digo a base, ou seja, a própria sociedade sofistica-se também naquilo que consome se a média da sua educação for mais elevada, quer dizer, que consome de vários tipos, intelectualmente e Pois, talvez, isso aí tenho mais dúvidas, mas talvez. Mas eu penso, eu quero deixar uma ideia aqui muito clara. Eu penso que o grande problema aqui é o desencaixe entre a ideologia que está superficialmente presente na escola, que é o valor do conhecimento, do estudo, tudo isso, e depois os valores que estão presentes na sociedade no seu todo, são completamente diferentes. Então, E, quem é que educa a sociedade? Exatamente. Depois, o que é que o estudante se percebe? O estudante percebe que aquilo é uma fraude, basicamente. O próprio professor, muitas vezes, não se interessa pelas matérias que coleciona, nunca lê livros na vida, não tem livros em casa. Portanto, o estudante percebe que aquilo é tudo uma fraude, é um ritual. Ele tem que fazer aquele ritual, andar 12 anos na escola, depois mais 4 anos na faculdade. É um ritual, É uma basicamente. prova de obstáculos. Exatamente, essa é a expressão saltar, certa, Rui. Uma prova de obstáculos. chicote. há aqui várias pessoas a darem algumas sugestões para a escola, como por exemplo os jovens em conjunto com os adultos e os professores serem eles próprios a definir currículos. Outras pessoas dizem que são escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Portanto, há aqui muitas ideias aqui nos comentários. Bom, o livro que eu mencionei aqui do Rutger Bregman, Humanidade, que está traduzido aí em Portugal, as pessoas que se interessam por isso podem ler esse livro, que esse livro tem um capítulo precisamente sobre experiências pedagógicas interessantes na Holanda e em alguns outros países, em que subvertem completamente o estilo de escola que nós conhecemos hoje em dia. Eu não tenho a certeza se essas ideias funcionam e se o relato do Bregman é convincente, mas precisamos tentar e encontrar alternativas aqui, certamente. Certo. Uma coisa que eu queria voltar um bocadinho, há bocadinho falámos na natureza dedutiva da filosofia e também da matemática. É por isso que há bastantes filósofos que também foram matemáticos, é um bocadinho. Ou matemáticos que também eram filósofos, será por isso? Sim, houve vários, de facto, Russell, Russell e Descartes, mesmo antes, o Descartes, o Leibniz, Pascal, o Leibniz, sim. Pascal. Houve vários, sim, talvez seja por isso, não sei. É verdade que o raciocínio filosófico é bastante diferente, apesar de ser dedutivo, do raciocínio matemático, porque no caso matemático é um raciocínio formal, ou seja, um raciocínio que tem as suas regras todas explícitas e funciona todo de uma maneira bastante explícita, apesar de a intuição matemática e a originalidade matemática e a descoberta matemática ser outra coisa, não é? Só que não, essa outra coisa não adianta nada se a pessoa depois não for capaz de escrever cuidadosamente a sua demonstração matemática na linguagem da matemática. Então há aqui uma diferença enorme, que é o facto da matemática ser uma ciência formal e a filosofia não ser uma atividade formal. Mas há realmente este aspecto dedutivo, que é a ideia de que nós conseguimos chegar a conclusões interessantes com base apenas em considerações linguísticas, do significado dos termos que usamos. Que esta é a essência do raciocínio dedutivo, é um raciocínio puramente linguístico. Eu não preciso de saber nada acerca da Joana para saber que a Joana é casada, logo não é solteira. Ok? Portanto, isto é uma coisa que eu sei só devido ao significado das palavras, não é? E o raciocínio indutivo não é assim. No raciocínio indutivo, o meu conhecimento de fundo acerca da realidade, de como é que a realidade funciona, interfere crucialmente. Eu só consigo fazer raciocínio indutivo bem feito tendo atenção à realidade extralinguística. E o raciocínio dedutivo não é dessa maneira. E a questão de no dia a dia as pessoas no fundo não agem nem de uma forma dedutiva nem indutiva, não é? Ou seja, aquela versão aristotélica do a priori parece que está mais de acordo com aquilo que as pessoas fazem no dia a dia. Não, as pessoas realmente raciocinam. Uma parte importante do raciocínio para qualquer um de nós é o raciocínio com base em especialistas.
Certo. devido à divisão do trabalho, não é? Que é o que nos trouxe grande Que é parte lógico. do progresso, não é? Portanto, a questão é que eu tenho que, quer dizer, como é que eu sei acerca de dinossauros? Porque eu leio os livros dos arqueólogos, não é? Quer dizer, eu não vou poder ser arqueólogo eu próprio, não é? Portanto, isto significa que nós estamos habituados, e mesmo presumivelmente acontecia algo semelhante quando os seres humanos eram caçadores-recoletores, já havia uma certa divisão do conhecimento e, portanto, as pessoas basicamente tinham que acreditar umas nas outras ou tinham que ter uma deferência epistémica em vez de cada uma delas ir verificar tudo, não é? Nós não podemos, cada um de nós, ir verificar tudo. Portanto, eu penso que grande parte das decisões e das ideias que as pessoas têm no dia-a-dia dependem de deferência epistémica que elas têm perante várias coisas, vários autores, várias pessoas, vários jornalistas, vários colunistas, políticos, amigos, ouvem na televisão, leem no Facebook. Essa é uma grande percentagem daquilo que faz a cabeça das pessoas, é aquilo que as outras lhes dizem. E o grande problema é que isto dispara para lados errados, porque a deferência epistémica, como já disse aqui, é inadequada quando nós não nos perguntamos, mas como é que aquela pessoa sabe aquilo que está a dizer? Claro. Esta é a pergunta fundamental. Como é que ela sabe? Certo. Portanto, o facto de alguém me dizer, olha, existem anjos azuis, quer dizer, é inadequado da minha parte ter deferência epistémica, mesmo que essa pessoa seja uma grande autoridade em matemática, por exemplo, mas é inadequado da minha parte ter deferência epistémica para com essa pessoa, sem me perguntar primeiro, ok, mas como é que ele descobriu tal coisa? Certo. O que é que foi? Ele abriu a janela e viu? Como é que foi? E o problema da credulidade humana é esta, que as pessoas não se fazem esta pergunta. E esta é uma pergunta fundamental, entendes, João? Quer dizer, tu dizes uma coisa qualquer, tu és, sei lá, físico, dizes-me não sei o que acerca do bosão, quer dizer, eu tenho que ter uma ideia, mas como é que ele descobriu isto acerca do bosão? Porque se eu não fizer esta pergunta, eu estou a ser crédulo, estou a ser tolo. E o ponto crucial que torna estas coisas mais difíceis ainda é que as pessoas, e isto está provado cientificamente, gostam de fazer afirmações para se dar ares de doutas. Certo. Ok? E há limites, obviamente, da ciência, precisamente porque não se pode pôr essa camada empírica em determinadas coisas. E se calhar há outras em que não se pode, mas mesmo assim são ciência. Por exemplo, quando se pergunta o que é que foi antes do Big Bang, provavelmente, empiricamente, isso não é ciência, porque muito provavelmente não vamos conseguir testar, não é? Mas não deixa de ser ciência porque é uma pergunta que faz sentido, não é? Bom, depende da maneira como nós definimos o que é ciência, mas certamente não é ciência experimental. Provavelmente nós nunca vamos ter nenhuma maneira experimental de tentar ver o que é que aconteceu antes do Big Bang. Há uma questão aqui conceptual, nós não sabemos se faz sentido sequer a pergunta do que é que aconteceu antes do Big Bang, porque supostamente o tempo surgiu com o próprio Big Bang e portanto não há um antes do Big Bang. Claro. É um pouco perguntar qual é o número natural anterior ao zero, não há número natural anterior ao zero, simplesmente. Mas as questões filosóficas são importantes por causa disto, porque é em conjunção com as questões filosóficas e com as questões científicas e com a maneira filosófica de raciocinar e a maneira científica de raciocinar que nós podemos descobrir e orientar-nos melhor na vida. Precisamos das duas coisas. Não podemos fazer todos a mesma coisa, mas isso significa que eu posso ler os livros dos cientistas, os cientistas podem ler os meus livros e ficamos todos um pouco melhor. O crucial aqui numa sociedade é compreender que a deferência epistémica é algo que é crucial para termos uma sociedade desenvolvida, mas é algo que exige cuidado, porque temos de nos perguntar a cada passo como é que aquela pessoa sabe aquilo que ela está afirmando. As pessoas gostam de afirmar coisas que não sabem, porque isso lhes dá ares a elas de superioridade. Okay? E, surpreendentemente, conseguem enganar os outros, o que é engraçado, não é? Desidério, eu gostaria agora, estamos quase a acabar, queria mudar aqui um bocadinho a página e dizer-te que o COGIT é um programa de divulgação de conhecimento, em geral, mas sobretudo de ciência, e virado para o futuro de 5, 10 anos, um futuro mais ou menos próximo. E, portanto, eu queria que ouvir um bocadinho a tua opinião sobre o futuro, partindo daquilo que é uma das maiores ameaças que se pode colocar à humanidade, que é aquilo que se chama a ascensão das máquinas. A robótica, os algoritmos podem vir a ocupar os nossos postos de trabalho numa primeira fase, podem numa segunda fase tornar-se criativos, enfim, etc. E por aí afora. Como é que tu vês isto, sobretudo numa ligação entre o cientista e o filósofo, que é o cerne da nossa discussão hoje? Ou seja, o algoritmo alguns vai filósofos fazer estão... filosofia alguma vez. Provavelmente. Alguns filósofos estão um pouco preocupados com o futuro da inteligência artificial. Eu não estou particularmente preocupado com o futuro da inteligência artificial. Eu penso que depende de fazermos as coisas com bastante cuidado.
Dadas as nossas imensas limitações cognitivas, quando os seres humanos começarem a trabalhar, como na verdade já estão trabalhando em algumas áreas, par e passo com inteligência artificial, os seres humanos conseguem trabalhar melhor. Nós temos alguns programas de inteligência artificial para decisões judiciais, por exemplo, e são sistematicamente melhores do que as decisões dos próprios juízes, porque os juízes são sujeitos a vários vieses. Por exemplo, nós temos prova científica que os juízes decidem pior depois do almoço do que antes do almoço. Okay? E isso é uma coisa que parece completamente banal, mas é verdade, que as pessoas são organismos e são influenciadas por um conjunto de fatores que nos são estranhos a nós próprios. Portanto, trabalharmos no que respeita ao diagnóstico médico, acontece a mesma coisa. Vários programas de inteligência artificial que ajudam os médicos a traçar um diagnóstico mostram sistematicamente que o diagnóstico das máquinas é melhor do que o diagnóstico do mais experiente dos médicos. Portanto, eu penso que precisamos ter cuidado, evidentemente, precisamos ter cuidados éticos e cuidados sociais e tudo isso, mas o desenvolvimento da inteligência artificial poderá ser a salvação da humanidade, no sentido em que nos poderá ajudar a refletir melhor, a concluir melhor, a fazer um trabalho melhor. A questão que tu mencionaste também, que é uma questão que é preocupante, que é a questão dos empregos que serão perdidos. Provavelmente os primeiros grandes número elevado de milhões de pessoas que vão perder o emprego são os camionistas, por exemplo, que provavelmente vão perder o emprego quando os automóveis e os caminhões autónomos começarem a andar nas nossas estradas. Nós temos de criativamente tentar pensar como resolver esse problema, mas eu penso que a solução não é voltar atrás e tentar proibir ou tentar travar a inteligência artificial. Eu penso que o que há a fazer é tentar desenvolver de uma maneira que seja positiva e que nos ajude a construir o futuro melhor, a descobrir curas importantes para doenças, a fazer operações melhor, a tomar melhores decisões judiciais, a ter um trânsito mais seguro, a ter cidades menos poluídas. Para tudo isso, a inteligência artificial, trabalhando em conjunto com os seres humanos, poderá ser uma coisa positiva em vez de negativa. Incluindo a ética. Incluindo a ética. Incluindo a ética. Por exemplo, no caso da ética, é curioso, João, estás a falar nisto, porque há vários aspectos que são consensuais em filosofia no que respeita à ética, e que, devido aos vieses culturais e religiosos e ideológicos dos seres humanos, não são consensuais entre os seres humanos. Mas isto não iria acontecer com as máquinas. As máquinas iriam examinar cuidadosamente as provas que há a favor e contra das coisas, iriam dizer, bom, quer dizer, este lado tem razão, ponto final. Mas a ética também tem uma componente um bocado subjetiva, ou seja, a ética numa lógica de diminuir o sofrimento tem alguma objetividade. Mas, por exemplo, há um survey do MIT que está online, toda a gente pode fazer a pretexto da condução autónoma de carros, que é Moral Machine, e que faz um teste que qualquer pessoa pode fazer em se o carro que vai na direção de uma passadeira, estão pessoas a atravessar e o que é que o carro deve fazer, e depois há situações em que tem pessoas mais novas, pessoas mais velhas, pessoas que estão a passar com o sinal vermelho, umas que são bandidos, outras que são homens, mulheres. Portanto, há ali uma série de situações e fazem as perguntas e as pessoas votam. E o que é interessante é que no mundo inteiro esse survey não produz as mesmas respostas, ou seja, a ética é bastante diferente consoante não é só nas pessoas, é nas próprias culturas, não é? Portanto, bom, acontece que isso seria relevante se todas essas pessoas tivessem estudado ética cuidadosamente, coisa que não fizeram. Então, o simples facto das pessoas terem opiniões acerca de coisas e opiniões dispares acerca de coisas não significa que a verdade acerca dessas coisas é difícil de alcançar ou que não consigamos um consenso. Significa apenas que as pessoas não refletiram sobre essas coisas. O caso da ética é curioso, João, porque jamais uma pessoa iria fazer um survey no mundo inteiro perguntando às pessoas o que é que elas acham, se existem ou não existem micróbios em Marte. O que elas acham é completamente irrelevante, entendes? Quer dizer, se a pessoa não estudou aquilo, não viu... Mas na ética as pessoas pensam que é relevante fazer este tipo de perguntas às pessoas. Quando fazes este tipo de perguntas às pessoas, tu só estás a pedir-lhes para elas porem na mesa os seus preconceitos, nada mais. Porque as pessoas não leram a bibliografia, não estudaram ética, dúvida, nada disso. Portanto... Mas pode não ser uma resposta trivial, não é? Não vale a pena irmos falar do problema clássico do trolley, não é? Mas no fundo, o carro, por exemplo, matar a pessoa que lá vai dentro ou desviar-se e porque se desviou contra uma parede para salvar alguém, isso são coisas que nesse cenário das máquinas podem acontecer, não é? Claro, e são coisas reais. E o ponto crucial é que em muitas situações da vida nós não temos respostas éticas claras e simples, temos que estudá-las com muito cuidado. O problema do trolley põe à superfície essa dificuldade. E uma das coisas que as pessoas têm dificuldade em compreender é o seguinte: a ética diz respeito a decisões difíceis. E isso significa que, em muitos casos,
as únicas decisões praticáveis são todas apenas umas menos más do que as outras, mas nenhuma é perfeita. Okay? Uma das grandes ilusões da humanidade é a ideia de que existe, digamos, uma moral perfeita, uma justiça perfeita no mundo, e isso talvez existe no paraíso, né? Depois de morte, uma coisa qualquer. Mas no mundo real isso não existe, e, portanto o que nós temos que fazer é olhar para as situações com muita empatia e com muito cuidado e com muita seriedade e vermos, ok, daqui, esta é uma situação terrível, alguém vai sofrer muito, alguém vai morrer, alguém vai ficar estropiado, uma coisa qualquer desse género, e agora vamos ter que tomar uma decisão em termos do que é menos pior. Claro. Okay? Sim, mas isto tem que ser feito com muito cuidado. Isto é o pensamento humano, porque uma boa máquina não atropela ninguém, conduz de forma que nunca vai atropelar ninguém. Desidério, estamos mesmo a acabar. A pergunta sobre o futuro é inevitável. E o futuro da filosofia, qual é? O que quer dizer de uma forma provocatória e mesmo para doer, há futuro para a filosofia? Eu penso que há, mas é uma filosofia cada vez mais empiricamente informada e atenta aos desenvolvimentos da ciência, mas eu penso que há um futuro, e há cada vez mais filósofos das novas gerações que são pessoas com formação científica, ou pelo menos com informação científica, e que integram isso no seu trabalho filosófico. Eu penso que isso é o futuro da filosofia. Uma filosofia, digamos, academicista, que é só bibliografia em cima de bibliografia e uma coisa toda feita na cadeira, eu penso que essa filosofia não tem futuro. E talvez os caministas desempregados possam vir estudar filosofia, não é? Vão ter tempo para isso. Olha, temos mesmo que fechar. Queria que recomendasse um livro ao nosso público. O que é que tens aí para nos mostrar? Tenho aqui este livro que tem tudo a ver com o que nós discutimos. Apesar do livro talvez ter uma aparência um pouco técnica, lógica, elementar, parece que é e se vocês abrirem tem assim várias coisas meio de matemática, mas garanto aos nossos ouvintes que o livro a maior parte do livro não tem essa parte matemática, e portanto quando vocês chegam à parte matemática vocês podem saltar, não precisam de compreendê-la, mas as outras partes eu penso que são fundamentais para uma boa formação, para compreender o que é o raciocínio dedutivo, a natureza linguística do raciocínio dedutivo, e depois no último capítulo a natureza não linguística do raciocínio indutivo. Então eu penso que é algo que, e nomeadamente aquilo que eu falei aqui da deferência epistémica e das falácias da autoridade epistémica deslocada, tudo isso está no meu livro. É só por isso que eu pude falar essas coisas, não é? Porque escrever um livro é uma experiência maravilhosa de aprendizagem, percebem? Uma pessoa escreve, tem que estudar, lê carradas de coisas e depois, não é? Fica falsamente convencido que é um expert. Se calhar pode ser isso a escola do futuro. Escrever livros. Exatamente. A aprender. Muito bem, Desidério, foi um grande, grande prazer. Infelizmente temos de chegar ao fim. Até breve, está bem? Muito obrigado. Okay, até breve, gostei muito de estar aqui. Obrigado. Eu queria, antes de irmos embora, queria apenas dizer que amanhã, excepcionalmente, não vai haver Cogito às 21h30. Vamos estar o dia todo em transmissão, desde as 9h30 até às 18h, o dia do Eiras, uma reflexão sobre o futuro da cidade e sobre o futuro da cidade do Eiras. Então voltamos aqui ao período da noite, chamamos assim, hoje às 8, com uma conversa fantástica que vai ser sobre: é mais perto ir ao espaço que ir ao Porto? Muito obrigado a todos, boa noite, e não se esqueçam, façam o favor de serem felizes. Boa noite. Boa noite.